Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é 60 anos do golpe empresarial militar, o maior trauma da história brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, amanhã, famosa segunda-feira, dia 1 de abril, completa 60 anos do golpe empresarial militar. Eu estou convencido, nesse momento, que o golpe foi o maior trauma histórico do Brasil. Aí alguém pode falar assim, mas Jones, como assim não foi, por exemplo, a escravidão? Veja, quero explicar uma coisa para vocês. Você consegue perceber na história de determinadas formações econômicas e sociais quando surge um momento, conjuntura política, em que está colocado a resolução ou não das contradições fundamentais daquele país. Momentos de encruzilhada histórica, em que o país consegue garantir uma transformação qualitativa das suas condições econômicas, sociais, políticas, institucionais, culturais e de inserção no mundo, ou ele se mantém, ainda que com formas diferentes, com seus problemas e marcos disfuncionais históricos. E a gente pode pensar isso a partir de vários exemplos. Por exemplo, vários pensadores já especularam o que teria sido dos Estados Unidos se o Norte não tivesse vencido a Guerra Civil. Desde o ponto de vista burguês, tinha um problema ali central, que era preciso enfrentar a força da escravidão e do latifúndio agroexportador, senão o país não teria formado um mercado interno, não teria desenvolvido sua industrialização e não teria se transformado numa potência imperialista. Então, desde o ponto de vista da burguesia, aquilo ali foi um marco histórico, a Guerra Civil Americana. Aquilo ali foi um marco. Se os Estados Unidos, se o Sul tivesse vencido a guerra, é muito provável, e aí, enfim, não dá para fazer história contrafactual, mas é isso. É muito provável mesmo, que na prática os Estados Unidos não tivessem virado a potência industrial que viraram. Certo? Então, assim, o ideário do projeto burguês teria falhado. Do mesmo jeito, a gente pode pensar no caso da Espanha. O caso da Espanha, para mim, é emblemático, que é uma série de contradições históricas que se acumularam ali, da opressão de nacionalidades oprimidas, do déficit de democracia, do domínio da monarquia, da burocratização, da grande propriedade de terras, da negação de cidadania, tudo isso. Essas contradições explodiram na Guerra Civil Espanhola. Aquilo ali marcou o destino da Espanha. Estava em jogo ali um projeto de uma Espanha democrática, republicana, com reforma agrária, com combate ao militarismo, com um projeto autônomo de complexidade produtiva, de uma modernização no interesse da classe trabalhadora, e a Espanha que se manteve, a Espanha retrógrada, com nacionalidades oprimidas, com a monarquia, com papel subalterno na concertação de estados na Europa, e é isso. Nunca mais se repetiu aquela oportunidade histórica para as classes trabalhadoras da Espanha resolverem a sua questão fundamental, inclusive as classes trabalhadoras e as nacionalidades oprimidas, resolverem sua questão fundamental. O que eu digo é que não estou negando os traumas históricos de formação do Brasil, a escravidão, a concentração de terras, etc. O que eu estou dizendo é que em 1964 foi derrotada a melhor oportunidade até hoje da história brasileira de transformar esse país de cabo a rabo. Criar um outro Brasil, de construir um Brasil que não fosse um país dependente e subdesenvolvido, com hiperconcentração de terras, com a democracia burguesa restringida, um país subalterno na divisão internacional do trabalho, com brutais desigualdades regionais, com maior nível de desigualdade de renda, riqueza e propriedade do mundo, com desigualdades regionais e déficit de infraestrutura brutal, um país com milhões passando fome, desempregados, na miséria, sem saneamento básico, sem educação, sem água potável e por aí vai. E aqui, veja, eu preciso anunciar hipóteses que eu só vou argumentar detalhadamente em um texto. A minha ideia no começo do ano era lançar esse texto trabalhando essa hipótese do golpe de 64 como o maior trauma histórico do Brasil, porque impediu o avanço do melhor momento do Brasil, de transformação do nosso país, do avanço da Revolução Brasileira. Só que eu não consegui fazer isso,
Eu percebi durante o processo de estudos para escrever esse ensaio que eu precisava estudar muito mais mesmo. Eu até lancei um ensaio que eu recomendo para vocês lerem. Ficou bom, né, dentro do que ele se propõe, mas falta muitas informações e análise ali, né? Que é a Estratégia Democrático Nacional do PCB, que eu publiquei em 2 partes na revista Ópera. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Eu acho que aquilo ali dá um insight do momento histórico que o Brasil vivia. Mas eu vou publicar isso. Eu sei que eu já prometi publicações que eu acabei não cumprindo, mas esse eu vou cumprir sem falta, sabe? Não tem condição de não acontecer. Isso vai ser publicado esse ano, vai demorar só um pouquinho mais. Provavelmente vai acontecer no meio do ano. Então, assim, isso vai acontecer, mas quero adiantar aqui algumas hipóteses de trabalho e quero pedir generosidade e paciência de sua parte, em que eu vou adiantar hipóteses de trabalho que não vão ser sustentadas na sua máxima argumentação com bibliografia, com fonte, com dados nesse momento, mas que eu vou sustentar em texto. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, o que foi interrompido no golpe de 64. Primeira hipótese de trabalho aqui que a gente está colocando. Foi o momento na história brasileira de 1930 a 1964 que mais se desenvolveu uma consciência na massa trabalhadora, presta atenção, na massa da classe trabalhadora, no povão, uma consciência de que existe uma questão nacional para ser resolvida e que existe imperialismo. Eu não estou dizendo que foi o melhor momento de formulação do Brasil sobre a teoria do imperialismo. Já se escreveu muita tinta para falar dos erros dos teóricos do PCB, da CEPAL, do ISEB, da expectativa de que existia uma burguesia nacionalista, o que era um erro, da expectativa de que as transformações no campo brasileiro caminhavam na perspectiva antifeudal, porque o campo brasileiro seria feudal ou semifeudal. Existiam erros na compreensão do que era o imperialismo na formação social brasileira, né? E quem eram os aliados do imperialismo e o que seria, inclusive, as classes com interesses objetivos no enfrentamento ao imperialismo. Então, assim, existiam erros. Tem milhões de livros, artigos, entrevistas, todo mundo apontando erro. Perfeito. Só que, assim, uma das coisas que pouco se debate é que o imperialismo, particularmente a partir do suicídio de Vargas, dos 10 anos que separam 1954 e 1964, o imperialismo virou um tema de massas, em que você poderia achar numa favela de Recife, numa plantação agrícola do Vale do Paraíba, numa comunidade pobre do Rio Grande do Sul, num bairro operário de Minas Gerais, num porto do Paraná, sabe, no morro do Rio de Janeiro, a população trabalhadora debatendo imperialismo, falando sobre imperialismo, falando sobre capital estrangeiro, falando sobre os entreguistas, debatendo como a gente deve proteger a economia brasileira, se assenhorar das riquezas naturais do Brasil, usar nossas riquezas, nossas potencialidades para o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar do povo trabalhador brasileiro. Nunca mais na história brasileira a gente teve um nível de debate de massas sobre imperialismo. Eu tenho certeza que o debate sobre imperialismo no Brasil se enriqueceu muito no pós-golpe, do ponto de vista teórico, com as formulações, por exemplo, da teoria marxista da dependência, do grande Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, do debate latino-americano que aconteceu, depois a obra, né, do Muniz Bandeira, Nossa Senhora, Samuel Pinheiro Guimarães, assim, e toda uma produção, inclusive até acadêmica, que vai surgindo, se consolidando na abertura democrática sobre imperialismo, tudo certo. Mas assim, a gente está falando de um debate que, ainda que nos anos 80 ainda existisse um debate de massas, mas a gente está falando de um debate que vai se refinando, mas se tornando cada vez mais um debate intelectual, acadêmico e deixando de ser um debate de massas. Eu tive uma experiência que me marcou muito. Ainda na época da graduação, tive a oportunidade de trabalhar num projeto de memória com sindicatos bancários, né, em parceria com meu amigo Geraldo, colega
do curso de História na época, e a gente fazia um estudo sobre o jornal dos sindicatos bancários. Bicho, era impressionante como todo dia no jornal dos bancários que circulava, viu, gente, que tinha tiragem grande, viu, que tava na mão dos trabalhadores bancários, das trabalhadoras das suas famílias. Não era como certos jornais de sindicato hoje, que a impressão é meio proforme, não circula, não impacta ninguém. Circulava e muito. E não tinha uma edição do sindicato que ele não estava debatendo imperialismo, que ele não estava debatendo questão nacional, nacionalismo, reforma agrária, controle do capital estrangeiro, e os entreguistas, sabe? A circulação de massas da ideia de que existe um imperialismo a ser enfrentado e superado era gigantesca. Foi uma época que o Brasil, o Vargas, antes do suicídio, ele tentou aprovar a lei antitrust dele, né, que era contra os monopólios estrangeiros. O Vargas tentou aprovar isso em 1945, ainda no final do Estado Novo, não conseguiu, foi derrubado. Depois pesquisem o que foi a Lei Malaya. Lei Malaya. Tem esse nome porque foi instituída na época do Ministério do Agamenon Magalhães, né, ministro da Justiça, se não me falha a memória, e diziam, na época que o Agamenon Magalhães ele tinha feições meio asiáticas e tal, e que ele parecia um malaio, e aí ganhou o nome de Lei Malaya, enfim. Depois pesquisam o que foi a Lei Malaya. Então Vargas tentou em 45, não conseguiu. Tentou quando volta o governo pelo voto direto, né, também não conseguiu. Esse debate sobre o controle dos monopólios estrangeiros, ele se manteve muito forte no Brasil, e o João Goulart tentou aprovar a lei de remessa de lucros, além de uma febre, né, de uma ideia que era necessário nacionalizar as riquezas brasileiras. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente dimensionar juntos isso, presta atenção. O que era o Brasil do suicídio de Vargas até o golpe de 64? Era um país ainda majoritariamente agrário, em que os setores mais dinâmicos da economia, quando eu falo setores mais dinâmicos, estou falando de setores com maior composição orgânica do capital, com maior produtividade do trabalho, com maior domínio de ciência e tecnologia e por aí vai, era o capital estrangeiro em primeiro lugar e o grande capital nacional. A gente está falando de uma época histórica em que estava colocado como tema de massas, como objeto central de reflexão dos intelectuais brasileiros, dos sindicatos, do movimento estudantil, do movimento cultural, a ideia que a gente precisa controlar o capital estrangeiro, precisa parar a sangria do capital estrangeiro e das riquezas brasileiras, a ideia que a gente precisa fazer com que o capital estrangeiro aqui presente, ele contribua em termos de transferência tecnológica, contribui em termos de reinvestimento do lucro, e alguns setores estratégicos da economia brasileira não podem ter capital estrangeiro, ou se tiverem, tem que estar subordinado ao capital nacional de preferência público. Ou seja, uma ideia de que para planejar o desenvolvimento é necessário colocar um freio à exploração do imperialismo, colocar um freio no que o Brizola chamava das perdas internacionais. Nunca mais a gente teve uma conjuntura com tal compreensão de massas sobre o que é imperialismo, o que é dependência. E aí, repito, gente, de novo, não estou aqui passando pano para os erros da interpretação nacional libertadora. Tinha vários erros. Agora, vou até parafrasear o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, nos Cadernos do Castro, ele faz uma comparação entre o Renascimento e a Reforma Protestante. Ele diz assim, ó, o Renascimento, isso está de cabeça, né, gente? Vou até vulgarizar um pouquinho, mas ele diz, ó, o Renascimento ele foi um movimento muito importante, muito criativo, de várias coisas novas, mas não tocou as massas. Foi um movimento das elites, um movimento dos ricos, dos artistas e tal, que não provocou uma mudança na consciência das massas. Já a Reforma Protestante não trouxe nada novo, nada de inovador, não criou uma nova vanguarda artística, cultural, educacional, mas como consequência da Reforma Protestante, teve um incentivo direto para as pessoas lerem, se alfabetizarem, porque eles iam ler a Bíblia e interpretar. Isso mudou, isso provocou uma revolução cultural nas massas trabalhadoras, nas massas camponesas, né? Então, assim, a gente não pode perder de vista que quando a gente está falando de um avanço, de um debate teórico, esse avanço ele passa por dois caminhos. Você pensar o refinamento teórico, melhora da capacidade da teoria em compreender a realidade que ela se propõe a descrever e transformar, mas passa necessariamente também por saber se essa teoria está circulando, está sendo consumida, ela é parte do cotidiano da classe trabalhadora, isso para quem é marxista, né? Se propõe a transformar o Brasil, a lutar pela Revolução Brasileira. Se a gente pode falar que no pós-golpe houve um avanço teórico de refinamento qualitativo do debate brasileiro sobre imperialismo, a gente precisa reconhecer
reconhecer que esse debate se elitizou e nunca mais ele voltou a ser um debate de massas. O debate sobre imperialismo hoje não é um debate de massas. E aí tem muita gente, dando até um exemplo contemporâneo, na época do Hugo Chávez, tinha muita gente que criticava o Hugo Chávez, não sei o que e tal. Veja, várias discordâncias, várias questões com o Hugo Chávez, mas uma coisa é certa, o Hugo Chávez fez com que o debate sobre imperialismo, dependência e soberania nacional na Venezuela fosse um debate de massas, debate do povo, debate da mesa do bar, da porta de fábrica, da igreja, da escola, um debate do cotidiano. Isso a gente perdeu. Segunda tese fundamental, veja, a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira tem origens agrárias, né? Tem até um famoso livro do Ottaviani, As Origens Agrárias do Estado Brasileiro, em que, assim, é isso. A classe dominante brasileira tem sua origem na grande propriedade latifundiária, herança direta dos mais de 300 anos de escravidão e de colonialismo. Durante boa parte do século XX, presta atenção, durante boa parte do século XX, o Brasil era um país majoritariamente agrário. Certo? A produção primária exportadora era um dos setores mais importantes, né? Os latifundiários eram um dos setores mais poderosos da classe dominante brasileira. Veja, a gente conseguiu, na conjuntura pré-golpe, colocar a reforma agrária como um tema de massas, cimentando uma aliança campo-cidade, em que no campo você tinha cada vez mais a radicalização dos camponeses, dos poceiros e dos sem-terras, em nome da reforma agrária, e aí muito sintetizado nas ligas camponesas, e o lema reforma agrária na lei ou na marra. Você tinha uma aliança campo-cidade no sentido de que os trabalhadores urbanos, né, principalmente o proletariado urbano, entendia a reforma agrária como pauta central e defendia ela dia sim, dia não, dentro de um debate que precisamos fazer a reforma agrária para reduzir o preço dos alimentos, para reduzir o custo de vida, para reduzir a inflação, para baratear as matérias-primas, alavancar o desenvolvimento industrial brasileiro. E você tinha, inclusive, experiências institucionais muito avançadas de reforma agrária, bem mais avançadas do que qualquer coisa que a gente tem hoje, como exemplo paradigmático da política de reforma agrária do Leonel Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, e do Miguel Arraes, quando foi governador de Pernambuco, né? Então, veja, a gente chegou num momento histórico em que no Brasil foi colocado em questão as relações de propriedade. Eu sempre falo isso no meu canal e eu acho que a gente perde isso de vista. Hoje no Brasil, a gente não disputa o grosso da riqueza, os bilhões. Quase ninguém fala dos bilhões. Eu tento aqui, humildemente, fazer esse trabalho de falar onde é que está circulando os bilhões para a gente disputar a riqueza de verdade. Só que falar dos bilhões ainda é pouco, né? Porque a gente está falando do processo de circulação da riqueza. Falar da disputa de propriedade é um outro nível de enfrentamento da luta de classes, bom, gente. Assim, disputar a propriedade dos meios de produção é um outro nível de enfrentamento da luta de classes. O Brasil não só vinha passando por um processo de nacionalização importante de recursos naturais, como a criação da Petrobras. O Vargas, no governo democrático dele lá, queria criar a Eletrobras, depois só aconteceu em 62. Você teve o processo também de nacionalização de refinarias durante o governo João Goulart. O Brizola, no Rio Grande do Sul, nacionalizou a Bonichere e a ITT. E existia um debate gigantesco no Brasil sobre reforma agrária, que era uma das principais reformas, a principal reforma das reformas de base do governo João Goulart. Veja, a gente estava num momento em que a gente estava disputando a propriedade. A gente não estava só disputando a circulação da riqueza socialmente produzida. Estava em disputa no Brasil as relações de propriedade. Todas? Não. Não estava em disputa, naquele momento, o processo de superação da propriedade privada dos meios de produção total, uma transição ao socialismo. Mas veja, estava em disputa as relações de propriedade, estava em disputa a classe trabalhadora do campo e da cidade, intelectualidade, setores das camadas médias, inclusive até militares de alta patente e por aí vai, falando, ó, é indispensável a reforma agrária para o desenvolvimento brasileiro. A gente, no Brasil, nos anos 80, ainda conseguiu impor um nível de debate político, de tração muito grande na questão da terra, né, com protagonismo disparado do MST. Só que isso, infelizmente, foi esfriando por uma série de fatores que não cabe debater nesse vídeo aqui, a partir dos anos 90, né? E que nos anos 2000, minha Nossa Senhora, aí vem o agrotech, o agropop, o agrotudo e por aí vai. Então, mesmo a gente tendo conseguido recuperar um pouquinho a centralidade da reforma agrária, de mudar o estatuto da propriedade, a dinâmica da produção agrária no Brasil,
Nunca mais voltou aquela conjuntura do pré-golpe de 64, assim, sabe? A gente tá falando de que de um lado estava colocado na conjuntura brasileira uma transformação do padrão de relações de propriedade e de produção no campo e de outro um enfrentamento aos monopólios estrangeiros ou imperialismo na economia brasileira, seja a partir de um debate antitruste, seja a partir de um debate sobre remessa de lucros, seja um debate de que setores estratégicos da economia brasileira não podem estar na mão do capital estrangeiro. Veja só. Veja só. Tem um terceiro elemento que é a ideia de que a classe trabalhadora no pré-golpe não via a resolução dos seus problemas como algo conquistado a partir de política pública, mas sim de reformas. E aí, gente, eu já falei também muito no canal, muito mesmo, que a gente perdeu a diferenciação histórica de política pública e reforma. Veja, política pública e reforma não é a mesma coisa. O Bolsa Família é uma política pública importante, fundamental, tem que ser mantida, mas é uma política pública. O SUS é uma reforma. A reforma, ela mexe com relações mais profundas, ela tem durabilidade histórica, ela cria uma nova realidade no que está colocado ali, assim, ela cria um antes e um depois, percebe? A classe trabalhadora entendia que o problema da fome não era um problema de política pública, era um problema de reforma agrária. Tem que fazer reforma agrária. Ela entendia que o problema do déficit de moradia não era um problema de subsídio para moradia popular ou de fazer mais política pública de moradia. Tem que fazer mais política pública de moradia, mas tem que ter uma reforma urbana e construir uma empresa pública na construção civil para garantir moradia para o povo brasileiro. Uma empresa pública do porte de uma Petrobras, de uma Eletrobras, percebe? E assim, depois que o João Goulart foi derrubado, sumiu do cenário brasileiro e nunca mais voltou o debate sobre a necessidade, num país continental como o Brasil, com tantas carências de infraestrutura, de moradia popular, de saneamento básico, ter uma empresa pública, uma empreiteira Brás para dar conta desse déficit de infraestrutura e de condições de vida para a classe trabalhadora. Assim, o problema do analfabetismo era pensado a partir de uma reforma educacional, não era só fazer um pouquinho mais de escola, um pouquinho, não, era tipo resolver o problema, assim, zerar o analfabetismo no Brasil, criar um novo modelo de universidade, muito inspirado da UNB, né, de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Então, assim, você tinha um debate que a classe trabalhadora estava em luta, em movimento, claro, defendia reajuste de salário, defendia 13º, defendia mais política social, mas não estava só isso, entende? Também era tema de massa o tema das reformas. Então era um nível de disputa da riqueza, era um nível de disputa do padrão de regulação do capitalismo ali, que assim, a gente não tem nada parecido hoje. E no Brasil contemporâneo da Nova República, a gente não tem nada parecido desde o final dos anos 80, assim, em que você entende que a classe trabalhadora tem, por exemplo, um debate que até avançou um pouquinho, só que depois saiu um pouco de cena. Tinha movimentos de massa, sabe, fortes, poderosos, fazendo um debate que a falta de remédio para a classe trabalhadora é um negócio que só vai ser resolvido com a política estatal e pública para a produção de fármacos. Então, no pré-golpe, por exemplo, estava se avançando muito no debate e o governo João Goulart tinha estudos nessa área para avançar nisso, de construir uma espécie de farmácia Brás, uma empresa pública de produção de medicamentos e redes de laboratórios pelos estados e tal, na ideia de vamos garantir uma distribuição nacional, pública, controlada pelos trabalhadores, uma produção com tecnologia própria, gerando emprego no Brasil no setor de medicamentos, porque é preciso aumentar a expectativa de vida da população, é preciso criar uma política de saúde cada vez mais abrangente, é preciso ter soberania tecnológica no setor de fármacos, a gente precisa de uma empresa pública, de uma política planejada, de uma política nacional. Veja, era outro nível de compreensão da disputa política, sabe? Era tipo assim, os problemas fundamentais não vão ser resolvidos só com políticas públicas, eles vão ser resolvidos com reformas, e esse cumulativo de reformas, inclusive, era o que se dava o nome de Revolução Brasileira. Então, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma educacional, a reforma urbana, e por aí vai. Então, assim, esse ponto é fundamental. A ideia de que nós precisamos entender que os problemas fundamentais, ou como falam meus queridos amigos e amigas do serviço social, as expressões da questão social não vão ser resolvidas só com políticas sociais. A gente precisa de reformas. Por último, a quarta hipótese é que a gente nunca teve na história brasileira, particularmente do fim do Estado Novo, de 45 até
o golpe de 64, a gente nunca teve outro momento na história brasileira em que houve uma fusão tão grande entre intelectuais e movimentos de massa, sindicatos, movimentos sociais, movimentos da classe operária, partidos reformistas, partidos marxistas, o PTB, o PCB, o Partido Socialista e por aí vai. Então, assim, a ideia de que é preciso ser um intelectual público, um intelectual de causas, um intelectual que formula, que pensa, que escreve, conectado às lutas do povo trabalhador, que é fundamental entender a realidade do Brasil, que é fundamental transformar o Brasil, que é fundamental pensar uma sociologia, uma história, uma economia, uma ciência política, uma antropologia, não como conhecimento escolástico, como conhecimento descolado da realidade, como conhecimento erudito. Eu estudo para quê? Para dizer que eu sou inteligente para ter um emprego público, para virar professor universitário. Não, eu estudo porque tem uma tarefa política aqui de transformar o Brasil, tarefa política que está posta pelo movimento da classe trabalhadora para ter suas diversas expressões. É muito interessante como tanto a direita como a esquerda, eu já falei isso também em vários vídeos do canal, todo mundo meio que montava seus aparelhos para disputar as ideias. Então ia montar jornal, ia montar estudo de pesquisa, ia criar articulações, ia criar redes, ia criar grupos e tal, porque era um momento de efervescência, de debate, e todo intelectual que quisesse ser respeitado, quisesse ser considerado como um grande intelectual, tinha uma obrigação de escrever uma tese sobre o que é o Brasil, o que particulariza o Brasil no mundo, o que determina como norte central as perspectivas de desenvolvimento histórico do Brasil. Então, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Luiz Aguiar Costa Pinto, Vitor Nunes Leal, todo mundo, Sérgio Buarque de Holanda, tinha que escrever uma tese sobre o Brasil. Você quer ser um intelectual de peso, de respeito, você tem que ter a sua interpretação original sobre a realidade brasileira. Então, assim, meu irmão, a gente perdeu isso. E aí a ditadura foi inteligentíssima, né? Com a reforma universitária da parceria, né? MEC-USAID, lá dos Estados Unidos, assim, ela criou um padrão de trabalho acadêmico que, do ponto de vista institucional, ela, não vou dizer que mata seria exagero, mas ela dificulta ao extremo a existência desse intelectual público, engajado, preocupado com a realidade brasileira, preocupado com a transformação radical do país, conectado aos movimentos, dramas e contradições da classe, assim, um negócio surpreendente. Aliado a isso, até o momento dos intelectuais, assim, gente, tem uma pesquisadora que eu até tive alguns enfrentamentos públicos com ela alguns anos atrás, que inclusive errei em algumas coisas que eu falei, mas é da vida, que é a Angélica Lovato, que a despeito de qualquer coisa continua acompanhando a produção dela, que a produção dela é muito importante. A Angélica Lovato, ela estudou os cadernos do povo brasileiro. E ela sempre fala nas palestras que a gente tá falando de uma coleção que vendeu mais de 2 milhões de exemplares, gente. Num Brasil que tinha 130, 150 milhões de habitantes, em que mais da metade da população era analfabeta, depende da capital que você estivesse falando, que vendeu mais de 2 milhões de exemplares, sabe? Cadernos do Povo Brasileiro, uma parceria entre o ISEB e a UNE, em que os intelectuais, as lideranças, eram chamados para escrever cada um dos caderninhos o que é reforma agrária, o que é nacionalismo, quem é o povo brasileiro, o que é a indústria farmacêutica, quem faz as leis no Brasil. E aí, assim, eram chamados para escrever, isso era impresso pela civilização brasileira, o Enio da Silveira, e era distribuído Brasil afora via UNE, né? Via os CPCs, os coletivos de cultura da UNE, lido nas praças e lido para as pessoas que eram analfabetas, e as pessoas faziam trabalho de alfabetização com a classe trabalhadora a partir dos cadernos do povo brasileiro. O livro do Álvaro Vieira Pinto, Porque os Ricos Não Fazem Greve, segundo a Angélica Lovato, vendeu mais de 1 bilhão de cópias, né? Assim, gente, vocês conseguem pensar hoje um livro de um filósofo marxista, nacionalista, debatendo luta de classes, vender mais de 1 milhão de cópias? Vocês conseguem imaginar isso hoje? Aliás, já é difícil imaginar qualquer livro que não seja Harry Potter e essas paradas vender mais de 1 milhão de cópias, cá entre nós, né? Harry Potter, autoajuda e essas porra. Mas assim, vocês conseguem imaginar isso? O que é essa conjuntura política? E aliado a essa dimensão dos intelectuais, a gente tinha lideranças políticas que, porra, gente, estamos falando de socialismo.
estavam falando de revolução, estavam falando de imperialismo, estavam falando de reforma agrária, estavam falando de garantir a emancipação do povo brasileiro. Então, assim, a gente tem um elemento histórico que é muito doido você pensar, que das lideranças, vamos abrir um campo aqui, largo, progressista barra de esquerda. O JK era considerado um dos mais à direita. É um dos mais à direita. Então, assim, você pensa que o JK era um cara à direita. Você coloca um JK hoje, o JK seria um desenvolvimentista de esquerda para os padrões de hoje. Mas na época o JK era o mais à direita. Por quê, pô? Porque tinha o Brizola, porque tinha o Miguel Arraes, porque tinha o Luiz Carlos Prestes, porque tinha o Djalma Maranhão, porque tinha na época o Mauro Borges, que não eu tô falando do Mauro Borges de Goiás depois, o Mauro Borges antes do golpe. Você tinha Gregório Bezerra, você tinha um conjunto de lideranças com cargo institucional ou sem cargo institucional. Então, por exemplo, Prestes, Gregório Bezerra, Carlos Marighella não tinham cargo institucional, mas a gente está falando em níveis de lideranças de massa, lideranças com representatividade no seio da classe trabalhadora, dos camponeses, dos intelectuais, que era assim um conjunto de figuras ultra qualificadas, ultra preparadas, com experiência e com a compreensão teórica e estratégica que, bicho, na moral, você olha para a situação brasileira hoje, imagine o que é um país que tinha, de um lado, um movimento operário sendo disputado pelo Brizola e pelo Jango, na perspectiva do trabalhismo. Você tem a Brizola cercado por uma série de intelectuais, estimulando a organização popular a partir do Grupo dos 11. O Jango também, né, à direita do Brizola, muito influenciado pelas ideias do Santiago Dantas, que inclusive representavam a ala direita no âmbito do trabalhismo, da disputa do trabalhismo. Do outro lado, você tinha Luiz Carlos Prestes pelo movimento comunista, junto com Gregório Bezerra, junto com Carlos Marighella. Você tinha ainda na dissidência do PCdoB, né, o João Amazonas, o Grabois, assim, uma quantidade de lideranças pelo uma perspectiva socialista, o Miguel Arraes, o Mauro Borges. Você tem a Frente Nacionalista Brasileira, um avanço gigantesco da força dos nacionalistas no Congresso Brasileiro. Há vários autores e autoras que falam que se, frente à evolução das cadeiras parlamentares, se não tivesse acontecido o golpe de 64, é lícito especular que a corrente nacionalista poderia ter sido maioria no parlamento brasileiro. Então, pela primeira vez na história do Brasil, a gente teria maioria parlamentar. E além de lideranças civis, né, de lideranças de massa, qualificadas, combativas, sérias, bem preparadas, gente com história, sabe? O Brizola pegou em armas em 61, campanha da legalidade, para impedir o golpe contra o Jango, porra. O Carlos Marighella enfrentou a ditadura do Estado Novo, do Vargas, foi preso. O Gregório Bezerra também, liderança camponesa, escapou da morte milhares de vezes. O Prestes dirigiu a coluna Prestes, a coluna invicta, que cortou o Brasil de norte a sul, de armas na mão, sabe? Tipo assim, o João Goulart tinha sido vice-presidente 2 vezes, foi um cara que foi o homem forte do movimento sindical durante o governo democrático do Getúlio Vargas e que teve no olho do furacão todos aqueles acontecimentos que levaram ao suicídio do Getúlio. O Mauro Borges, na época da campanha da legalidade, tentou organizar uma resistência armada, pegar em armas para ajudar o Brizola e tomar Brasília, não vai apoiar golpe, não vai deixar golpe, sabe? Tipo, entende, gente? Um outro patamar de liderança que a gente tá falando. E, aliado a isso, você ainda tinha uma boa quantidade, mais de 7 mil militares nacionalistas, de esquerda, legalistas, comunistas, foram perseguidos durante a ditadura, foram expurgados das Forças Armadas. Então não é à toa que vários autores e autoras, como Jacob Gorender, como Darcy Ribeiro, como Rui Mauro Marini, falam de 64 como uma situação pré-revolucionária. O que é curioso, né? Porque assim, as forças de esquerda no Brasil, majoritariamente, eram nacional-libertadoras. Não estava em questão para elas uma revolução socialista, com exceções pequenas do ponto de vista do movimento de massas, como era o caso da POLOP. Mas você tem muita gente séria, qualificada, que fala assim, ó, em 64 o Brasil estava numa situação pré-revolucionária. Se as reformas de base tivessem avançadas, é muito difícil imaginar uma parada do processo de transformação popular que estava ali colocada.
Então veja, eu escolhi nesse vídeo debater com vocês, eu poderia muito bem falar da tutela militar, do autoritarismo, do legado da ditadura na segurança pública, da tortura onipresente. Quem falou brilhantemente sobre o tema foi o Mauro Borges, num texto que faz uma conexão muito boa entre a ditadura empresarial militar e o ciclo golpista anterior, né, desde o suicídio de Vargas, e as condições de golpismo e de atuação do Partido Fardado hoje. Coloca aí na tela, Maxwell, deixa um tempinho pra galera ver. Leiam o texto do Mauro Borges. É genial, é sensacional. Foda. Mas eu escolhi não falar sobre isso, porque pra mim o que me preocupa muito mais é que o Brizola, no pós-ditadura, falava em retomar o fio da história, né? Esse fio da história não foi retomado. A gente nunca mais conseguiu criar as condições históricas em que estivesse em questão no Brasil enfrentar as contradições fundamentais da nossa formação social. Fazer a reforma agrária, enfrentar o capital estrangeiro, acabar com a fome, acabar com a falta de moradia, criar emprego digno para todo mundo, desenvolvimento tecnológico, complexidade produtiva. Nunca mais, meu parceiro, teve em debate. Talvez teve um resquício, um lampejo na eleição de 89, que infelizmente terminou, como a gente sabe. Então, eu acho que quando a gente pensar nos 60 anos do golpe empresarial militar, a gente tem que pensar na interrupção de um Brasil que estava dando certo, sabe? De um Brasil que estava caminhando para ser um outro país. Um país que não seria mais um proletariado externo do imperialismo. Um país que não seria mais um território em que a maioria do seu povo sucumbe nas condições de superexploração da força do trabalho. Um país que não seria mais uma economia exportadora voltada para fora, em que a gente convive com aberrações gigantescas, como um dos maiores portadores de recursos hídricos do mundo, tem milhões de brasileiros sem água potável, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem milhões de brasileiros passando fome, sabe? Enfim, esse tipo de coisa que atormenta o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Eu acho que quando a gente pensa o golpe empresarial militar, a gente tem que pensar com raiva, com indignação, com tristeza sobre a oportunidade que a gente perdeu da Revolução Brasileira, de transformar o Brasil e fazer essa reflexão para retomar essas perspectivas que estavam ali colocadas, não copiar. Não estou falando de cópia, estou falando de retomar, se reconectar com essa experiência histórica, de aprender o que estava ali, de parar com essa demonização da esquerda do pré-golpe, que era moda nos anos 80, o nascimento do PT, que tudo era populismo, tudo era autoritarismo, tudo era stalinismo e por aí vai. Acho que a gente precisa retomar o fio da história. Se nesse momento esse debate vai ser predominantemente intelectual, entre as esquerdas, que seja, mas assim, imprescindível retomar o fio da história, parar para olhar com mais cuidado a história brasileira de 1930 a 1964. Porque ali se abriu uma avenida histórica. Essa avenida histórica se radicaliza a partir dos anos 50 e estava realmente em jogo o melhor momento da história da classe trabalhadora brasileira. Nunca estivemos tão próximos de uma Revolução Brasileira como estávamos em 1964. Acho que no debate sobre 60 anos do golpe empresarial militar, essa é uma das coisas que mais deve fazer a gente refletir, pensar sobre o que é que estava em jogo naquele triste 1º de abril de 1964. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.